Olá, amigos. Bom, o grande ator, queridíssimo diretor Antônio Pedro, costuma dizer que para um ator, o que necessita um ator é decorar o texto e não esbarrar no cenário. Esse xiste do querido Antônio Pedro, naturalmente tem um embasamento na realidade. Evidente que um ator precisa ter mais do que isso, mas se ele souber o texto e se ele não cometer nenhum desatino físico em cena, ou cair, ou esbarrar no cenário, ou o nervosismo fizer com que ele se comporte, vamos dizer, de uma forma errada, e se ele tiver um bom texto à sua disposição, um bom texto bem decorado, é evidente que todos nós sabemos que metade do caminho estará andado, né? Bom, fica então que o texto é fundamental. Vamos supor que o teatro, uma das possibilidades, tenha começado com o caçador no tempo das cavernas, né? O homem primitivo, volta e depois, empolgado com o que aconteceu no campo da caça ou da batalha, conta para aqueles que não estavam lá como foi. Então ele encarna ali o ator e o autor ao mesmo tempo, porque ele está contando e inventando o texto enquanto conta, né? Se remetendo à memória do que aconteceu e tentando capturar a atenção dos espectadores, seus pares. Digamos também que tem alguém que, não tendo o dom de falar, mas sim o dom de desenhar, desenhe na parede, nas cavernas, né? Para ajudar as pessoas a entenderem aquela história. Digamos que na caçada estivesse também presente um outro caçador mais tímido, não é? Que não se propôs a ir ali na frente despudoradamente para contar o que tinha acontecido e nem se especializou nisso, mas que é um grande observador e de grande imaginação também, e que depois então vai informar o ator com detalhes que ele talvez não tenha se lembrado, ou então o encaminhamento da história na forma de contar que fosse mais atraente e galvanizasse mais a atenção da plateia. Então ali estava o autor, não é? E o texto, não é? O ator lembrava-se de muitas coisas da batalha. Podia ser que tivesse alguém que nem tivesse ido na batalha, nem tivesse estado presente, mas que, recebendo aquela informação do autor, seria capaz de contar aquela história de uma forma brilhante. O texto. Essa é eu gosto de pensar que pode ser que tenha acontecido dessa forma. Evidentemente, tradicionalmente, na história do teatro ocidental, se fala dos sacrifícios e o teatro teria seu início de uma forma mais religiosa. Mas eu sou daqueles que têm grande admiração pelo texto. Por isso, eu fico pensando que o livro é a leitura, a dedicação ao conhecimento, traz para o ator uma série de vidas que ele não teria se ele não lesse. E é importantíssimo para o ator, que ele tenha a história dele, seja de entendimento da sua própria vida, seja acrescentada com esse acúmulo de outras histórias, outros sentimentos que ele vai adquirir no processo de leitura e que vão dar a ele um arsenal de emoções, de compreensões e muito maior do que se ele não lê, não é? Se existe algum... Existe, evidentemente, Humberto Eco diz que quem não lê vive apenas uma vez, que é a sua própria vida, mas quem lê
tem o acréscimo de cada uma daquelas histórias que você viveu simplesmente lendo, você incorpora todo o conhecimento, todos os daquela história à sua bagagem, e isso é muito importante para o ator. Eu digo muito para quem me pergunta qual é o pulo do gato, eu digo que o pulo do gato é a leitura e o tomar notas, que também está relacionado com o processo da leitura, né? O que é a leitura, a não ser você usufruir daquilo tudo que foi elaborado e tomado nota por outrem, né? Então, você adotar o hábito de tomar notas também, se eu estou falando com quem está perguntando qual é o pulo do gato. Qual o livro que marcou a sua vida? Olha, é muito difícil falar um livro, né? Porque são muitos os que fizeram parte da minha formação. Me lembro muito de quando era garoto, eu não tenho mais esses livros, mas eram histórias ilustradas a bico de pena sobre acontecimentos bíblicos. Eu me lembro daquelas figuras retorcidas, do milagre dos peixes, enfim. Mas vou falar de um livro um pouco, vamos dizer, esquecido nesse momento, que é A Vila dos Confins. A Vila dos Confins, do Mário Palmério. É um livro que me marcou muito. Foi o primeiro romance de Mário Palmério, publicado em 1956. E eu não sei, o Mário Palmério depois viria a escrever também um outro livro, que agora estou me esquecendo o nome, mas A Vila dos Confins ampliou um tecido de compreensão que eu tinha a respeito da política. Pequenos políticos, era a história de um deputado estadual que se mantinha muito tempo se reelegendo a partir da visita que ele fazia à casa das pessoas, né? Então esse livro foi muito marcante para mim, A Vila dos Confins, de Mário Palmério. A escola foi importante para você? Sobre a escola, sobre o ensino, foi um fator fundamental, assim, foi a grande sorte que eu tive na minha vida e por isso eu sou o absoluto defensor da educação, da escola, do professor e da importância do professor na sua responsabilidade de ser alguém que pode acender no aluno a chama sagrada do conhecimento, do desejo do conhecimento, ou pode, por outro lado, entediar tremendamente o aluno e com isso prejudicar toda uma existência, não é? Mas o professor é fundamental. Eu tive a sorte, pelo fato de minha mãe ser empregada na casa de uma família que tinha livros e tudo, eu creio que eles devem ter ajudado a minha mãe a me orientar, que ela me colocasse num pré-primário. Então, aos 5 anos, eu já tive a sorte de estar numa creche que era um pré-primário. E a partir daí eu fui sendo realmente privilegiado, né, pelo fato de estar naquela escola experimental, que era um pré-primário anexo de uma escola estadual, portanto, uma escola experimental para os filhos dos professores, e eu fui encaixado ali, e essa foi a sorte, né, porque a educação começa muito ali cedo, né, e como minha mãe não conhecia, não tinha o hábito da leitura, porque ela não sabia ler, minha mãe era analfabeta, então eu era ainda muito mais ciente da importância da leitura. E, então eu tive uma grande sorte sendo privilegiado em ter boas escolas na infância. Eu destaco uma professora de português, Dona Ana, já no ginásio, quando eu estudei no ginásio industrial, porque que nos influenciava muito com a ideia da leitura e o carinho que ela tinha nos incentivando a ler poesias na frente da sala de aula, fazíamos tertúlias, verdadeiras disputas para ver quem declamava melhor, e ali ela estava também incentivando a minha vocação para ator, né, que estava surgindo ali.